Boa noite, gente. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Canta Mais. Hoje nós estamos recebendo aqui uma cantora avareense que também é professora, que também é pedagoga, que é diretora, que dá aula de canto, dá aula de música, ensina as crianças, que canta na igreja, faz um monte de coisas que eu nem sei como ela consegue, né? Mas dentre todas essas tarefas, ela achou um tempinho para vir conversar com a gente aqui hoje. Eu estou falando da Elaine Cruz. Tudo bem, Elaine? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo. Obrigado. Agradeço desde já o convite. Nós que agradecemos, viu? Aqui no nosso programa a ideia é trazer gente de Avaré ou da região que, sendo profissional da música ou não sendo profissional da música, tem a música no coração, brota a música de dentro, né? Às vezes as pessoas trabalham com isso e vivem disso, mas outras vezes, né, seguem outra profissão, mas a música fica lá, batendo, né, no coração, e a gente tem que botar isso para fora, né? O seu caso, Elaine, pelo que eu estou sabendo, você conseguiu juntar um pouquinho das duas coisas. Você teve uma trajetória, né, musical até certo ponto, depois foi estudar, teve sua profissão, é professora e tudo mais, mas deu um jeitinho ali de juntar a sua profissão, né, de professora com música. Você vai contar isso pra gente, legal? Mas antes disso, eu quero saber o seguinte: como é que a música nasceu aí dentro? Então, eu gosto muito de ouvir música e cantar desde a minha infância. A minha irmã tinha aquela vitrola, né, a sonata, e vinil. A gente ganhava os discos de vinil dos tios, tias. Então eu ouvia muita música, eu gostava muito de ouvir Gal Costa, Rita Lee, por isso que eu escolhi essa música para cantar inicialmente. E comecei assim. Na minha família não tem músico, mas meu pai já me contou que ele, no final do dia, ele se reunia com os amigos, se vestia bem, ia para um barzinho, um amigo dele tocava violão, eles cantavam e depois saíam fazendo serenatas. Nossa Senhora, que legal. Mas ele não toca nenhum instrumento, ele tentou tocar um violão, comprou um violão, mas impaciente porque não conseguiu aprender, achou que seria mais fácil, ele malhou o violão na cama e não ficou nem pra mim. Coitado do violão. Viu? Mas pelo jeito ele deixou aí um traço aí que depois você foi trabalhar com serenata também, mas isso daqui você já conta pra gente já, né? Então isso já é um traço de família. Mas a música, pelo que você está me falando, já estava em você antes mesmo da influência ali dos seus pais, tal, era coisa sua mesmo. Isso. E já gostava de MPB de cara. Isso, e eu queria muito fazer aula de violão e a minha mãe me colocou na natação. Então fiquei um ano na natação, mas depois eu falei... Que bom também, o esporte e tal. Mas eu falei, não dá, eu quero violão. E aí ela comprou um violão para mim, eu convivia muito com uma prima e fomos as duas, né, fazer aula de violão com a Dona Rosa. Dona Rosinha, a famosa Dona Rosinha. Ela nos chamava de grilinhas, ela dizia que gostava muito de ouvir a gente cantando. E então já era afinada desde pequena, né? Eu não sei, por volta dos 9 anos acho que eu comecei a fazer aula de violão. Fiz aula um ano, lá a gente tocava mais músicas infantis, um pouquinho de MPB, mas depois eu saí e comecei a adquirir aqueles livros de cifras que a gente comprava nas bancas. Nas bancas. Isso, e tocar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos com a minha mãe numa confecção, e com 14 anos eu já comecei na educação em escolas infantis como auxiliar. E aí estudando, fazendo faculdade, eu não tive muito tempo de me dedicar à música, né? Então continuei tocando em casa, né? Só fui voltar a fazer aula de guitarra depois já na minha juventude com o Paulinho Ribeiro, fiz aula de guitarra com ele. Grande Paulinho. Fiz um ano também, depois tive que parar. Mas é isso. Mas essa minha prima... que eu fazia aula de violão com ela, aos 14 anos mais ou menos a gente estava e tinha a mesma idade e a gente montou uma dupla sertaneja. Meu Deus. E aí já tinha influência do pai de novo. Isso, porque a gente cantava assim pra família, né? Tocava o violão que a gente aprendeu com a Dona Rosinha, que tocava pra família. Aí nós começamos a participar de festivais que tinha na churrascaria Fuscão. Você lembra da churrascaria Fuscão? Tinha os festivais de final de semana, né? E a gente cantava. Começamos também a participar de festivais em cidades da região, né? Sempre música sertaneja. Música sertaneja, né? E você e a tua parceira ali na dupla, que era a Juliana, a tua prima,
as duas tocando violão e cantando. Tocávamos e cantávamos. E você fazia esse primeira ou segunda voz? Você lembra disso? Eu fazia a primeira voz. A primeira voz. E solava, E ela fazia a segunda voz. Você se divertia com isso ou era meio porque o pai queria? Olha, foi iniciativa minha. Ah, é? Foi iniciativa minha e da minha prima. Teve um pouco de incentivo, mas assim, na verdade, eu curtia mais MPB. Eu acho que nós pegamos uma onda no sertanejo, assim, né? Ficamos participando um tempo de festival. Momento, né? E depois eu acabei parando também. E aí cantei em alguns barzinhos em Avaré, em algumas casas noturnas, assim, mas nada, assim, pouco, porque eu trabalhava bastante, estudava, eu tinha 2 empregos. Na verdade, não tinha muito tempo mesmo. Eu fui emancipada, comecei a dar aula no estado com 17 anos para receber meu pagamento, né? Eu tive que ser emancipada. Então, eu sempre tinha 2 empregos, estudava à noite, então não conseguia, assim, me dedicar muito à música. Dava. Então, mas não por não querer, né? Por não poder. Por não... É uma opção que você tem de ter que trabalhar. Foi a minha opção, porque eu sempre gostei muito de trabalhar e estudar. Entendi. Né? Então, foi a minha opção mesmo. E nessa época, só para eu entender, nessa época que você começou aí com a dupla, com a sua prima, vocês já não estavam mais na escolinha da Dona Rosa? Não estávamos. A gente ficou um ano, acho que um ano e pouquinho só. Entendi. E nessa época que você estava trabalhando, você já estava estudando pedagogia, essas coisas todas ou não? Então, primeiro eu me formei em artes, comecei a lecionar artes no estado, depois eu fiz pedagogia. E arte também, você fez uma especialização em música, como primeiro é que foi? Eu fiz só artes, né? Depois, eu já fiz várias coisas, né? Eu gosto bastante de estudar. Eu fiz especialização em educação infantil, em psicopedagogia, em atendimento educacional especializado. Fiz artes cênicas por prazer, mas aí numa época que eu bem no finalzinho, eu fiz a USP. No finalzinho, faltava um semestre, eu assumi uma direção e aí entrava muito cedo, eu não aguentei mais viajar, eu parei. E eu vim fazer licenciatura em música. Bem depois? Terminei bem depois, em 2019. Ah, é recente até a licenciatura em música. Fiz eu com a minha amiga Renata, que também canta comigo. E, então, a Renata Rafani. Sei. Esposa do nosso diretor aqui. Nosso diretor, o Amaury. Amaury Albuquerque. Então você conheceu a Renata já adulta já. Depois dessa fase sertaneja. Olha, na verdade, a Renata também estudava com a Dona Rosa. Mas vocês não tinham amizade? De vista a gente se conhecia, porque tinha audição no final do ano e tal. Mas assim que a gente foi fazer uma amizade mesmo, foi em 2007 que a gente estava trabalhando juntas, né? Entendi. Porque essa amizade deu frutos, elas foram para outro lado depois, já foram fazer serenatas, que a gente vai falar disso mais tarde. Mas a amizade com a Renata foi uma trajetória relevante na vida da Elaine. Muito relevante. Né? Vamos cantar mais uma? Vamos. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos cantar uma da minha cantora preferida. Né? Então, na infância eu ouvia muito Gal Costa e a partir da juventude eu passei a ouvir várias coisas, mas Marisa Monte. Marisa Monte. Nossa, ela canta maravilhosa. A Marisa Monte. A Marisa Monte. Então vamos cantar Quanto Tempo, que é do CD novo de 2021, CD Portas. Legal. Quanto tempo tem, eu não sei, não lembro muito bem, mas aquele sentimento não esqueço. Foi pensando em alguém que eu quis fazer uma canção e as palavras só agora eu lembro. Deixa o pensamento livre.
Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Canta Mais.